Fala galera, como vão vocês? Beleza? Thales Feitosa, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal O Engenheiro Civil. E galera, vamos mandar ver aqui nas questões de análise sintática. Essa é a nossa aula de número 33 da sequência aí de aulas de língua portuguesa. Hoje fecharemos aquele caderno de 70 questões de análise sintática que eu mencionei para vocês, resolvendo as últimas 30, tudo bem? As 30 restantes. Desde já eu quero pedir a você que, se esse conteúdo tem sido relevante, tem contribuído para você de alguma forma, já se inscreva no canal, caso não seja inscrito, deixa aquele gostei para valorizar o nosso trabalho e para que esse vídeo chegue a mais pessoas, belezinha? Pessoal, o conteúdo que está fundamentando aí, está trazendo a base teórica para que a gente resolva essas questões, são essa playlist de 25 vídeos do professor Noslen de gramática e sintaxe de uma maneira geral, e essa playlist de análise sintática, mas mais o conteúdo do só português, tudo bem? Esse conteúdo aqui é em texto, vale a pena dar uma olhada, os links estão aqui na descrição. Na verdade, está aqui na descrição o link para o Dropbox, que você vai ter acesso a esse documento. Baixando esse documento, você consegue clicar no link e acessar essas playlists. Ou simplesmente fazendo uma busca aí, tudo bem? Então, bora lá. Sem mais delongas, vamos aqui partir para as nossas questões. 30 questões de língua portuguesa, análise sintática, aula 33. Vamos mandar ver. Então vamos lá. O pronome relativo que possui vários usos e funções. Em qual das alternativas abaixo ele é utilizado com o valor de sujeito? Beleza, pessoal. O pronome relativo ele introduz uma oração subordinada adjetiva, que pode ser explicativa, caso tenha vírgulas, ou restritiva, caso não tenha vírgulas, beleza? Mas quando como pronome relativo, ele pode exercer função de sujeito, que é justamente o que a gente vai buscar identificar aqui. Então, a cidade em que nasci, pessoal, neste caso aqui, o sujeito, ele é oculto, ele é elíptico ou desinencial. Eu nasci, tá? O verbo aqui, ó, nasci, está flexionado na primeira pessoa do singular, eu nasci. Então aqui, ele funciona como pronome relativo, mas não é sujeito, tá? Comi o bolo, o qual eu mesma fiz. Comi o bolo. Aqui ele é pronome relativo de novo, mas quem fez o bolo? Eu fiz o bolo. Então, não se trata de um sujeito. O homem que pensa vale por 2. O homem o qual pensa. Pessoal, quem pensa aqui? Essa é a pergunta. Quem pensa? Quem pensa é o homem. Mas notem que o homem ele não está posto diretamente junto ao verbo pensar. Tudo bem? Então, que, neste caso, ele vai funcionar como pronome relativo e como sujeito. Esse aqui é o nosso gabarito, tá? Uma questão aí da UPA, não sei sequer que banca é essa. Mas era uma questão para advogado, Prefeitura de Barbalha, no Ceará, 2017. Então aqui nós já temos a suspeita do nosso gabarito, vamos checar a letra D. Foi uma das palestras das quais eu mais gostei. Notem que gostei, pessoal, indica que quem é o sujeito aqui? Eu gostei, tá oculto, tá? Portanto, gabarito é de fato letra C. Aqui nessa letra D, o sujeito é desinencial. Letra C, beleza? Resolvemos a nossa primeira aí, temos outras 29, então vamos mandar ver. Friori Gigliotti, okay, morreu em 2006 após uma consagrada carreira de locutor esportivo. Era muito conhecido pela seguinte frase: apito árbitro, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Considerando as regras de coordenação e subordinação, qual das alternativas abaixo classifica corretamente essas três orações? Então, pessoal, vamos lá. Nós temos o verbo apitar, nós temos o verbo abrir e nós temos o verbo começar, beleza? Notem que aqui há vírgula, beleza? E aqui há uma conjunção aditiva, uma conjunção coordenativa aditiva. Lembrando que as relações das orações em um período composto, evidentemente, ele pode ser de coordenação ou por subordinação. Quando por coordenação, essa coordenação pode ser assindética, isto é, sem síndoto, sem conectivo, ou seja, a conexão entre as orações não vai se dar por conectivos, vai se dar por vírgulas, tudo bem? Pela pontuação. E pode ser ainda coordenada, em que essa relação, o vínculo entre as orações, se dará com conectivo. Então, é mais ou menos o seguinte, vamos pensar assim. Coordenação, coordenadas assindéticas, sem conectivo, coordenadas sindéticas, com conectivo, é assim que se dá a relação dentro do período composto coordenado. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos três orações independentes de sentido entre si. Eu posso dizer apito o árbitro, eu posso dizer abrem-se as cortinas e eu posso dizer começa o espetáculo de forma separada, elas não têm um vínculo sintático, tá?
O que acontece? Essa primeira se conecta por vírgula e essa segunda se conecta por conectivo. Então aqui neste caso nós temos uma coordenação assindética no primeiro caso e uma coordenação sindética no segundo caso. Trata-se de um período coordenado, portanto já vamos cortar aqui C e D que falam em subordinação, tudo bem? Período composto por coordenação, primeira parte da A e da B está ok. Nós temos a coordenada inicial, que é a primeira, coordenada sindética e explicativa. Sindética explicativa, pessoal, não é sindética explicativa, tá? Não é sindética explicativa. Trata-se, primeiro que não é sequer sindética, é assindética. Por que assindética? Porque não tem conectivo aqui, o que eu tenho é a vírgula. Período composto por coordenação, aí eu tenho coordenada inicial, coordenada assindética e coordenada sindética aditiva. Perfeito, esse aqui é o nosso gabarito, tá? Por que, Thales, coordenada sindética aditiva? Porque eu tenho conectivo aditivo aqui, a conjunção aditiva E, beleza? Expressa ideia de soma. Letra B, nosso gabarito, terceira questão. A atividade física será sempre benéfica. O termo destacado é... Pessoal, vamos analisar aqui. A atividade física será sempre benéfica. O verbo aqui é o verbo será, o verbo ser, tá? Em sua forma nominal infinitiva. O que será sempre benéfica? A atividade física. Então, a atividade física é o sujeito, será é o verbo e benéfica é objeto direto. Não, pessoal, não é objeto direto. Verbo de ligação não tem objeto direto. Verbo de ligação ele tem predicativo, beleza? Então, não é complemento nominal, lembrando que sempre complemento nominal ele complementa o sentido de um substantivo abstrato e é sempre introduzido por preposição, tá? Tem preposição no complemento nominal. Predicativo do sujeito. Pessoal, tá após um verbo de ligação aqui, é um sinal de que pode ser predicativo, tá? E predicativo quem será sempre benéfico? A atividade física. Espera, atividade física é quem? Atividade física é o sujeito. Então sim, nós temos um predicativo do sujeito. Pessoal, falou em verbo de ligação, ele vai trazer uma característica, lembrando que predicativo é característica, tá? Não confundir predicativo com predicado. Predicado é aquilo que se declara acerca do sujeito. Predicativo é uma característica geralmente momentânea do sujeito ou do objeto, tá? Então, posso ter predicativo do sujeito, em que eu tenho o sujeito, ele é conectado a uma característica por meio de um verbo de ligação, ou tem uma característica do objeto, em que eu conecto uma característica, ou atribuo uma característica ao objeto por meio de um verbo de ligação. Então, vi um verbo de ligação, Thales, exemplos de verbo de ligação: parecer, andar, ser, estar, permanecer, tudo bem? E aí segue, continuar. A garota continua cansada, mesmo tendo dormido bem nas últimas 2 noites. Então, aí nós temos continua cansada, é um verbo de ligação, continua cansada, é um predicativo do sujeito, e quem é o sujeito? É a garota, beleza? Então aqui, pessoal, a atividade física será sempre benéfica. Quem será sempre benéfica? A atividade física, beleza? Então vamos tocar para frente isso aqui é predicativo do sujeito, tá? Nós temos todos os elementos que caracterizam aí o predicativo do sujeito. Objeto direto, não. Verbo de ligação ele não tem objeto direto, ele tem predicativo. Um objeto indireto não é objeto indireto, trata-se de um verbo de ligação e nós não temos sequer preposição para caracterizar o objeto indireto. Uma adjunta adverbial expressa circunstância, tá, pessoal? Benéfica, está expressando característica e de fato o nosso gabarito é a letra B. Quarta questão. A Lu, minha esposa, especialista em detalhes, alimenta a nossa relação com pequenos mimos. Onde? A função sintática do termo destacado é... Pessoal, agora aqui vale uma observação, tá? Os apostos, eu não sei se aposto tem plural metafônico, né? Tijolo, tijolos. Não sei se o plural de aposto é apostos. Mas a situação é a seguinte. Uma das marcas do aposto é que ele será trazido entre vírgulas, ou isto é, se ele estiver intercalado no meio da frase, tá? Mas eu posso ter muito bem um aposto ao final, mas vai haver vírgula no aposto. Por exemplo, permita-me mostrar a você. Bisus, eu vou abrir o caderno de Bisus aqui, eu tenho espaço lá. Eu vi uma tirinha, nós resolvemos uma questão aí que tinha uma tirinha, o seguinte: sou agar, o horrível. Né? Aí você fala assim, Thales, o horrível não pode ser aposto, porque você me disse que aposto sempre vem entre vírgulas. Pessoal, mas aqui está o final da frase, tá? Então, assim, neste caso aqui, o horrível é o aposto. Traz uma explicação de quem é H,
tudo bem? Aquelas tirinhas dos vikings lá, etc, etc. Então aqui, a Lu, minha esposa e especialista em detalhes, alimenta nossa relação com pequenos mimos. Pessoal, aqui nós temos um aposto. Por quê? Porque retoma um termo anterior, está entre vírgulas, tudo bem? E me ajuda a compreender o termo anterior, que é quem? Lu, a esposa do autor. Então, Lu, aí, espera, quem é Lu? Minha esposa e especialista em detalhes. De fato, trata-se de um aposto. Não confundir aposto com vocativo, tá? Vocativo, pessoal, você usa para chamar, tudo bem? Lembrar do garçom, que você usa um vocativo. Você chamou Roberto? Não é predicativo, não é adjunta nominal, nós já temos o nosso gabarito aposto. Quinta questão, pessoal. Pessoal, vou só dar uma afastada, dar uma puxada nessa mesa aqui, que o sol tá chegando aqui. Maravilha. Vamos mandar ver. Assinale a alternativa que classifica corretamente a função sintática exercida pelo termo sublinhado no trecho, retirado do texto. Assinale a alternativa que classifica corretamente a função sintática exercida pelo termo sublinhado no trecho, retirado do texto, é tomada pela certeza desesperadora de que estava morto e a mãe percebera. Pessoal, atenção. Atenção para isso aqui. Complemento nominal sempre é regido por preposição, isto é, sempre tem preposição no complemento nominal. Então, você viu uma preposição próxima ali de um substantivo, atenta que isso pode ser complemento nominal, tá? E o que vai confirmar para a gente? O que é necessário para que se tenha um complemento nominal? Primeiro, esse termo que a gente está suspeitando de que seja complemento nominal deve se referir a um substantivo, a um nome, tá? Nome pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, pode ser um substantivo, mas na maioria dos casos, um substantivo. E no que diz respeito a complemento nominal, um substantivo abstrato, tudo bem? Um substantivo abstrato. E, primeiro, elementos para que eu tenha... Vamos pensar numa receita aqui de complemento nominal. Vamos preparar um bolo complemento nominal. Primeiro ingrediente, substantivo abstrato. Segundo ingrediente, preposição. Terceiro ingrediente, não consigo pensar em um terceiro ingrediente, fica só esses dois mesmo. Mas o que acontece? Aqui, ó, nós temos certeza desesperadora de que estava morto. Certeza é um substantivo abstrato, tá? Para que haja certeza, deve existir uma outra pessoa. A certeza não existe por ela mesma, alguém precisa ter essa certeza, tá? Aqui nós temos a preposição de e certeza desesperadora de que estava morto. Então, notem que de que estava morto me ajuda a compreender que tipo de certeza é essa. Que certeza que você tem, Thales? De que ele está morto. Tá? Então, certeza de que estava morto. Trata-se de um complemento nominal. Por que não é adjunta adnominal, pessoal? Primeiro, que adjunta adnominal se refere a substantivo concreto. Tá? Outra coisa, adjunta adnominal pode ou não ter preposição. E por que não é objeto? Porque objeto é complemento de verbo, aqui eu tenho um substantivo. Adjunta adnominal, nós vimos que aqui nós temos a caracterização de um substantivo abstrato, portanto não pode ser adjunta adnominal, tá? Nós temos todos os elementos aí para marcar adjunta adnominal. Aposto explica, retoma um termo anterior e geralmente está entre vírgulas, está intercalado no texto. Complemento nominal no nosso gabarito. Sexta questão. Precisa-se de técnicos em informática. O sujeito está elíptico no texto. Não está elíptico, pessoal. Aqui nós temos um sujeito indeterminado. E por que nós temos esse sujeito indeterminado? Pessoal, aqui nós temos um verbo, a partícula ser, tudo bem? E uma preposição. Pessoal, sempre que nós tivermos verbo, partícula ser e preposição, fortíssimo indicador de que nós temos um sujeito indeterminado, tá? Você viu ali verbo, partícula ser, preposição, analisa o contexto, o período anterior e o período posterior, veja se você consegue identificar o sujeito, vê se o sujeito não está ali nas imediações. Se você não conseguir, trata-se de um sujeito indeterminado, tá? Tem uns comentários aqui, está na voz passiva sintética? Não, não está na voz passiva sintética, pessoal. Notem que se eu tentar transferir isso aqui para a forma passiva analítica, técnicos em informática são precisados. Técnicos de informática são precisados. Não, a gente não consegue fazer a conversão da sintética para analítica. E lembrando que na passiva sintética a gente consegue fazer esse retorno. Tá? A gente perde o agente da passiva, mas essa é uma outra história.
Trata-se de uma oração sem sujeito. Não, existe um sujeito. Alguém precisa desses técnicos de informática. Agora, quem esse alguém é que nós não sabemos. Vamos adiante. Trata-se de uma oração sem sujeito? Não. Nós já temos o nosso gabarito aí. Trata-se de um contexto indeterminado. Trata-se de um sujeito indeterminado no contexto da frase. Maravilha. Sétima questão. Será que ela dorme de verdade? A palavra que é. Pessoal, será isso? Pessoal, a dica é a seguinte. Sempre que você puder substituir que, tá? Tudo bem? A palavra que, mas tudo que vem em seguida a ela, por isso, ali você terá uma conjunção integrante. Se você tem uma conjunção integrante, você tem uma oração subordinada substantiva. Tá? Já tem essas informações aí. Você tem a palavra que, e você pega a palavra que, mas tudo que tem adiante dela e consegue trocar por isso, tá? E consegue trocar por isso, o resultado é que ali você tem uma conjunção integrante. E tendo uma conjunção integrante, você tem adiante ali uma oração subordinada substantiva. Então notem que a gente consegue já um bocado de informação sobre o nosso período analisado. Será isso? Tudo bem? Consegui fazer a substituição. Será isso? A palavra que é uma conjunção integrante, não é um pronome relativo, não é uma conjunção explicativa, não é uma conjunção aditiva. Trata-se de uma conjunção integrante, subordinada substantiva. Agora, pessoal, essa subordinada substantiva introduzida pela conjunção integrante que, ela é uma subordinada substantiva predicativa ou uma substantiva objetiva direta? Pessoal, notem que aqui nós temos um verbo de ligação, tá? O verbo será é um verbo de ligação, assim como continuar, permanecer, tornar-se, transformar-se. Apesar que transformar pode ser significativo em alguns contextos, mas tornou-se, continuou, parece, anda, tudo bem? São verbos de ligação. Verbo de ligação, ele vai trazer uma característica, tá? Trata-se, pessoal, por aqui nós termos um verbo de ligação mais uma conjunção integrante, nós temos uma subordinada predicativa, tá? Deixe-me ver se está aberto ainda aquela janela. Pessoal, eu fiz a seguinte pergunta: verbo de ligação tem objeto? Fiz essa busca agora há pouco, tá? E o que acontece? A resposta que eu consegui entender, vejam só. Se o verbo for de ligação, então é porque trata-se de um predicativo. Então, assim, eu estou com receio de fazer essa afirmação, mas pode ser que verbos de ligação não tenham objeto, isto é, não tenham complemento verbal, mas sim predicativo, tá? Vamos mandar ver. Beleza. Oitava questão, pessoal. Transformou dramaticamente o cenário matemático. Pessoal, quem transforma alguma coisa. Transformou o cenário matemático. Transformou. Deixa eu chegar para você e falar assim, eu transformei. Você vai falar, você transformou o quê? Eu vou falar, o cenário matemático. Então, o verbo transformar é um verbo transitivo. Quem transforma, transforma algo que é um objeto direto. Atualizei esse dramaticamente aí no meio. Pessoal, esse dramaticamente ele é um advérbio, ele diz a forma como foi transformada. A transformação foi dramática. Ele poderia estar muito bem antes do verbo. Poderia dizer assim, ó, dramaticamente transformou o cenário matemático. Então a gente precisa ter esse pensamento de rearranjo aí, tá, pessoal? De reescritura da nossa frase para que a gente consiga extrair o máximo de informações dela, sobretudo na análise sintática. Quem transforma, transforma alguma coisa. Transformou o quê? O cenário matemático. Aqui nós temos, e detalhe que transformou um verbo. Portanto, objeto direto, tá? Esse é o nosso gabarito. Pessoal, nona questão. Analise o trecho a seguir retirado do texto para responder a questão. Karen Uhlenbeck recebeu o prêmio Abel 2019 por seu trabalho fundamental em análise geométrica e teoria de calibre, que transformou dramaticamente o cenário matemático. Então vejam só, pessoal. Aqui eu tenho uma vírgula que transformou dramaticamente o cenário matemático. Notem que esse que ele pode ser substituído por o qual, tá? Vejam só. Karen Uhlenbeck recebe o prêmio Abel 2019 por seu trabalho fundamental em análise geométrica e teoria de calibre, o qual transformou dramaticamente o cenário matemático. Pessoal, esse que, ele é um pronome relativo e ele retoma quem? Ele retoma o trabalho, tudo bem? O trabalho da Karen. O trabalho fundamental em análise geométrica que transforma o cenário matemático.
Esse que aqui é um pronome relativo e como pronome relativo ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Pessoal, assim como conjunções integrantes introduzem orações subordinadas substantivas, pronomes relativos introduzem orações subordinadas adjetivas. Grava isso. Conjunção integrante introduz oração subordinada substantiva. Pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. Tudo bem? Principalmente o que aqui e falando do período composto. O contexto que eu estou dizendo isso é esse. Período composto, pronome relativo, que. Beleza? Palavra que. E nós temos uma aula aí de funções morfossintáticas das palavras que e se. Vale dar uma olhada, aula 29. Tá? E o que acontece aqui, pessoal? O que nós temos? O que nós temos é que a questão 9 pergunta o seguinte. A partícula que, destacada, introduz uma oração subordinada substantiva, não é substantiva, não é substantiva, não é substantiva. Trata-se de uma adjetiva. E agora, Thales? É explicativa ou é restritiva? Eis o dilema, pessoal, eis a questão. Pessoal, o bizu é o seguinte. Eu vou até colocar isso aqui no Word para vocês. Tá aqui, oração subordinada adjetiva, tá? Tá. Explicativa. E aqui nós temos a restritiva, tá? Restritiva, sem vírgulas. Explicativa, com vírgulas. E como nós faremos para distinguir isso aqui? Vou colocar aqui maiúsculo e aqui minúsculo. Minúsculo não, maiúsculo também. Pessoal, a explicativa, ela é com vírgulas, tá? E detalhe que esse C, ele deve, isso aqui me ajudou demais, esse C, ele deve nos remeter à presença da vírgula. Então, explicativa com vírgulas, restritiva sem vírgulas. Maravilha? Esse aqui é o bizu para que nós lembremos. Então, pessoal, vale nos atentarmos isso aqui. A oração adjetiva, ela é explicativa quando ela tem vírgulas. E ela é restritiva quando ela não tem vírgulas, tá? Fica esse registro aí. E, portanto, tem vírgula ou não tem aqui? Tem vírgulas, tá, pessoal? Vejam as vírgulas aqui. Trata-se de uma explicativa. Por quê? Com vírgulas. Beleza? A gente corta a restritiva e vai com fé para o gabarito. 10ª questão. Fixava ainda normas para outros procedimentos como telecirurgias. Pessoal, aqui nós temos a linha 15, tá? Quem fixa, fixa algo. Quem fixa, fixa alguma coisa. E neste caso, quem fixou, fixou o quê? Normas para outros procedimentos, como telecirurgias, beleza? Esse período apresenta apenas uma oração cujo sujeito encontra-se pós-posto ao verbo. Atenção! Vamos, pessoal, para que a gente saiba o número de oração no período, nós vamos olhar para a quantidade de verbos, tá? A quantidade de verbos no período corresponderá à quantidade de orações no período. Aqui nós temos o verbo fixar. Temos algum outro verbo? Normas para outros procedimentos, como telecirurgias. Não temos, pessoal. Só temos o verbo fixar. Portanto, não há duas orações. Há apenas uma oração no período. Portanto, um período simples, tá? Período simples, uma oração. Período composto, duas ou mais orações. Apenas uma oração cujo sujeito encontra-se pós-posto ao verbo. Pessoal, quem fixou? Aqui nós temos o que foi fixado. Não temos quem fixou, tá? Portanto, a gente já corta. E outra, pós-posto ao verbo. Está dizendo que o sujeito está aqui, ó. Mas a gente não consegue encontrar o sujeito. Você quer tentar encontrar? Vejam só. Quem fixou? Normas. Normas é o que foi fixado. Procedimentos. Procedimentos é o que foi fixado. Como telecirurgias especifica esses procedimentos. Não se trata do sujeito. Pessoal, se o sujeito não está pós-posto ao verbo e nós cortamos a letra A, restou quem? Restou apenas uma oração cujo sujeito está explícito no período anterior. Não precisa sequer a gente ir lá no período anterior encontrar esse sujeito. Tá? A gente já marca aqui a letra B. 11ª. A partir do conhecimento sobre as várias funções sintáticas que os termos podem exercer nas orações, assinale a seguir a alternativa cujo termo em destaque apresenta função que pode também ser identificada através do destacado em transformações em nossas vidas. Pessoal, esse aqui é um modelo de questão clássica, tá? Nós precisamos compreender esse modelo para que a gente vá bem nas nossas provas. Vejam só. O examinador, ele dá um trecho para você, faz destaque de um trecho e fala assim, ó, eu quero que você aponte nas alternativas abaixo, A, B, C, D e E,
no caso do IDIB só ABCD, certo? Eu quero que você aponte aí nos ABCD qual é a alternativa que contém o elemento destacado cuja função sintática é a mesma que eu pus no enunciado aqui. Então, o que nós teremos de fazer? Teremos de identificar a função sintática de transformações em nossas vidas, que está lá no primeiro parágrafo. Após isso, vir aqui e dizer qual das alternativas tem a mesma função sintática. Então, vamos lá. Transformações em nossas vidas. Está no primeiro parágrafo. Todos reconhecemos que inovações tecnológicas dos mais variados tipos introduzem transformações em nossas vidas. Além das transformações que presenciamos em primeira mão, somos capazes de ter acesso a inúmeras outras quando estabelecemos... Opa, já passei, né? Já passei da parte. Transformações em nossas vidas. Todos reconhecemos que inovações tecnológicas dos mais variados tipos introduzem transformações em nossas vidas. Pessoal, quem introduz alguma coisa, tá? Quem introduz algo. Esse verbo ele pode ser um verbo transitivo. Quando ele for transitivo direto, ele vai trazer apenas objeto direto. Mas ele pode ser verbo transitivo direto e indireto, pois quem introduz algo pode introduzir algo a alguém. Tudo bem? Por exemplo, introduzir o novo modelo de negócio aos investidores. Principalmente no inglês, introduce significa apresentar, tá? Por exemplo, let me introduce no caso de apresentar um amigo, apresentar uma amiga, tá? Mas enfim, eu divago. O ponto é o seguinte. Transformações em nossas vidas é objeto direto do verbo introduzir. Quem introduz algo. Neste caso, algo é o quê? Transformações em nossas vidas. Portanto, transformações em nossas vidas, pessoal, é objeto direto do verbo introduzir. Portanto, o que nós procuraremos aqui nas alternativas é aquele termo destacado que é objeto direto, tá? Ter acesso a inúmeras outras. Pessoal, quem tem acesso a algo, tá? Acesso é um substantivo, tá? E esse a inúmeras outras, ele vai ser complemento nominal. Vai ser complemento nominal. Porque acesso é um substantivo abstrato. Pessoal, aqui nós temos o verbo ter, quem tem algo, algo o quê? Acesso, algo, acesso. Acesso a quê? A inúmeras outras. Então, a inúmeras outras, ou ele é adjunto adnominal ou é complemento nominal. Ele vem complementar o sentido de acesso e não complementar o sentido do verbo. Portanto, a letra A não é. Não procede. As transformações por ela geradas. Por ela, pessoal, é agente da passiva, tá? Não procede. A família se reunia ao redor do piano. Quem se reúne ao redor do piano é um adjunto adverbial. Diz onde a família se reunia. Se reunia ao redor do piano. Restou quem, pessoal? Restou a letra D. Vamos confirmar a suspeita? Quem faz algo. Esse algo é o quê? Contas de cabeça. Aí nós temos o gabarito da nossa 11ª. Vamos para a 12ª. A respeito dos aspectos linguísticos do texto, julgue o item subsecutivo, o item que vem em sequência. O sujeito da oração iniciada por louva-se é indeterminado. Louva-se está lá na linha 2. Então, a cultura brasileira sempre se viu como uma cultura da mistura. Louva-se a tendência brasileira. Pessoal, está dizendo que o sujeito é indeterminado. Mas espera, quem louva? Nós não sabemos quem louva. E lembrando que são duas as perguntas que fazemos para identificar o sujeito, tá? Quem, verbo, mais o que, verbo. Por exemplo, quem louva? Ou o que louva? Ou melhor, neste caso, quem louva-se ou o que se louva. Notem que quando eu pergunto o que se louva, eu tenho a seguinte resposta. O que se louva é a tendência brasileira. Pessoal, e notem, nós temos de ter, inclusive eu vou abrir esse texto aqui numa nova guia, tá? Para que a gente consiga ver isso melhor. Vejam só. Louva-se a tendência brasileira à assimilação do que é significativo. Nós precisamos saber distinguir partícula passivadora ou pronome apassivador de índice de indeterminação do sujeito. Pessoal, índice de indeterminação do sujeito, a receita mais básica para o índice de indeterminação do sujeito é verbo mais partícula ser mais preposição. Aqui nós não temos verbo, partícula ser mais preposição. Esse a tendência aqui é um artigo, tá? Não é preposição. E detalhe, aqui nós vemos que é uma voz passiva sintética. Louva-se a tendência brasileira.
Se eu fosse levar isso para a voz passiva analítica, ficaria da seguinte forma: a tendência brasileira é louvada. Então, pessoal, a voz passiva sempre vai ter sujeito. Sempre vai ter sujeito. Por quê? Porque a voz passiva vem da voz ativa. E na voz ativa, o que era sujeito vira objeto. Então, sim, se tem sujeito. Qual o sujeito do verbo louvar? Quem louva? O que se louva? A tendência brasileira. Tudo bem? Ah, Thales, é objeto. Não é objeto, pessoal. Não é objeto. É sujeito. Vou voltar aqui. E tem a explicação da professora Isabel aqui, que é muito boa, tá? Quando você vier assistir, você pode checar também, quando você vier responder as questões. O sujeito da oração iniciada por louva-se é indeterminado. Não é indeterminado. 13ª, saiba identificar notícias que possam ser falsas. Sobre as formas verbais desse segmento, que serve de título para o texto da questão anterior, é correto afirmar que a forma do imperativo saiba indica ordem. Pessoal, saiba, neste caso, indica convite, sugestão, tá? Não ordem. Por exemplo, saiba identificar, por exemplo, venha conferir. Neste caso é uma sugestão e não ordem. Ordem é no caso de estude agora, tá? Neste caso aqui está num contexto mais leve, não se trata de ordem, mas saiba está sim no imperativo, tá? Tá no imperativo. Mas neste caso não indica ordem, indica uma sugestão. A forma saiba identificar indica a existência de duas orações. Não, pessoal. Saiba identificar é uma locução verbal, tá? E uma locução verbal, eu posso ter num período simples uma locução verbal e não necessariamente por ter dois verbos ou ter duas orações. Locução verbal tem papel de um verbo só. A mesma coisa aqui da letra C, tá? Possam ser uma locução verbal. As formas identificar e ser mostram modos diferentes. Pessoal, identificar e ser estão ambos no infinitivo, tá? Mesmo modo, mesmo modo. A forma do subjuntivo possam indica um fato possível. Lembrando, pessoal, que indicativo indica certeza, subjuntivo indica possibilidade, dúvida ou hipótese, tudo bem? De fato, letra E é o nosso gabarito. 14ª questão. A oração subordinada adjetiva pode ter valor restritivo ou explicativo. Oração subordinada adjetiva, restritivo ou explicativo. No trecho a seguir, ela tem valor explicativo. A casa de Ticuantep, que era tão sombreada e fresca, vírgula, a qual era tão sombreada e fresca. O mesmo acontece em... E aqui está perguntando, pessoal, qual das alternativas tem o mesmo valor do que... Qual das alternativas tem o valor explicativo, tá? Notem que no trecho a seguir, ela tem valor explicativo. O mesmo acontece em, ou seja, qual das alternativas abaixo tem valor explicativo? Lembrando, pessoal, que explicativo é com vírgulas, restritivo é sem vírgulas. Portanto, a tarefa aqui é muito simples. É só identificar aquela que não tem vírgula, tá? Aquela oração subordinada que não tem vírgulas. Então, da gente recém-criada, a qual ainda tem cheiro de barro. Olha a vírgula aqui. Já está aí o nosso gabarito. Ah, tá ali, simples assim. Notem que as demais, pessoal, funcionam como pronome relativo, sim, tá? Mas não se tem vírgulas. Não se tem vírgulas. Gabarito, letra A. 15ª questão. Escreva verdadeiro ou falso, conforme sejam verdadeiras ou falsas as proposições sobre alguns aspectos linguísticos do texto. Então tem um texto aqui, tá, pessoal, do Rubem Braga, se eu não estou enganado esse texto. Rubem Braga, tá? Rubem Braga, beleza. E o que que acontece? Após ler esse texto, inclusive, eu vou abrir ele aqui para quem for resolver as questões aí, dar pausa e ler, tá? Esse aqui é o texto, você pode pausar e ler. Aí o que que acontece? Escreva verdadeiro ou falso, conforme sejam verdadeiras ou falsas as proposições sobre alguns aspectos linguísticos do texto. Levanto cedo e faço minhas abluções. A palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo de sentido por orações. Pessoal, abluções e orações não são sinônimos, tá? Abluções significa lavagens, lavagem do corpo, tá? Normalmente num sentido religioso, ritualístico. Normalmente, tá? A palavra abluções. Por exemplo, os judeus, eles fazem suas abluções antes de comerem. Tá? Antes de comer, os judeus
eles fazem suas abluções, porque eles acreditam que as mãos sujas podem contaminar, e de fato contaminam, né, pessoal? Nada mais higiênico. Mas eles acreditam que contaminam o corpo, etc. Então, trata-se de uma prática religiosa. Mas neste caso, abluções aqui, se você ler a crônica, fala de escovar os dentes, lavar o rosto, tirar as ramelas, tá? Tirar, enfim, higienizar-se, né? No sentido mais básico de escovar, a higiene básica matinal. Então, não é substituído por orações. A gente já corta quem diz que isso é verdadeiro. Nós temos a letra A e a letra D. No excerto, o jornal ainda quentinho da manhã, como pão saído do forno, como é uma conjunção coordenativa. Pessoal, conjunções coordenativas são 5. Deixe-me ver se eu consigo lembrar. Aditiva, explicativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Tá? Novamente, conclusiva, aditiva, explicativa, adversativa ou alternativa. Aqui está, ó, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Novamente, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. São 5 apenas as conjunções coordenativas, tudo bem? Se são apenas 5, tirando essas 5, todo o resto é subordinativa. Tudo bem? Então vejam só, como trata-se de uma comparação e é uma conjunção subordinativa adverbial comparativa. Não é coordenativa, portanto, verdadeiro, falso. A gente já vai procurar, na verdade, falso, verdade, falso, 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 falso. Falso, falso. Falso, falso. A gente já corta aqui a letra E. Tá? Por quê? Porque a segunda é falsa também. Em eu era rapaz, naquele tempo, a palavra destacada exerce função sintática de predicativo. Pessoal, olha o verbo de ligação ser aqui, tá? Quem era, era e não é mais, tá? Portanto, trata-se de uma característica momentânea, enfim, passageira. Aqui eu tenho o verbo de ligação e um adjetivo, uma característica. Trata-se, sim, de um predicativo. Verbo de ligação, pessoal, se atenta, pois pode ter predicativo no contexto. Verdadeiro, verdadeiro. A terceira é verdadeira. Falso, 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 verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Aqui nós já temos o nosso gabarito, beleza? Só vamos conferir se é isso mesmo, ver se a última é verdadeira. Então você não é ninguém? Ele abriu um sorriso largo, explicou que aprender aquilo de ouvido. Para esclarecer a forma como aprender a expressão não é ninguém, o autor empregou uma oração subordinada substantiva. Não é ninguém. Para esclarecer a forma como aprender a expressão, explicou o que? Pessoal, olha aqui, ó. Explicou o que? Aprender aquilo de ouvido. Explicou o que? Explicou isso. Pessoal, sempre que você puder substituir o que, mas tudo que vem adiante por isso, trata-se de uma conjunção integrante. Se a conjunção integrante introduz oração subordinada substantiva. Explicou isso, portanto, esse aqui é uma conjunção integrante e sim, ele faz uso de uma oração subordinada substantiva, para ser específico, objetiva direta, tá? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Gabarito, letra C. 16ª questão, vamos avançar um pouco mais rápido, tá, pessoal? Tem mais outras 15 questões, tá? A gente vai pisar um pouco na tábua mais. A gente vai imprimir mais ritmo pro nosso vídeo. Vamos lá. Leia as afirmações sobre os recursos linguísticos empregados no texto. Pessoal, novamente a crônica, tá? Eu vou puxar um zoom aqui, você pode pausar e ler aí. E o que acontece? Leia as afirmações sobre os recursos linguísticos empregados no texto. Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer o café e abro a porta do apartamento. O autor, ao empregar faço e abro no presente do indicativo, confirma a sua certeza diante do fato expresso pelo verbo. Pessoal, indicativo expressa certeza, tá? A 1 está correta, portanto a gente já corta quem não tem a 1. Já ficamos com 2 apenas, maravilha, 50% de chance. Não é ninguém, é o padeiro. O uso do artigo o revela uma referência imprecisa ao substantivo mudanças. Não, pessoal, o artigo o aqui, ele fala do padeiro, tá? Não de mudanças, não procede. A 2 é falsa. Não dá para cortar ninguém, tá? Não dá para cortar ninguém pela análise da 2. Acham que é obrigando o povo a tomar o seu café da manhã com pão dormido, conseguirão não sei bem o que do governo. Acho que faltou um acento circunflexo aqui, hein? Olha só, esse artigo aqui substantiva o que? Algo. Faltou um acento circunflexo. Bem aí, Rubem Braga. Sinto muito, você é um cronista excepcional, mas
Deslizou na sintaxe aí, viu, meu querido? Acham que obrigando o povo a tomar seu café da manhã com pão dormido conseguirão. Pessoal, esse conseguirão aqui faz referência aos patrões, tá? Se você leu a crônica, vai ver que faz referência aos patrões. Então, o sujeito sintático do verbo destacado é classificado como indeterminado. Não, não é indeterminado. É sujeito oculto, tá? Você, pelo contexto, você consegue capturar que são os patrões que conseguirão ou estão tentando conseguir, tá? A 3 não procede, a 3 é falsa. Portanto, a gente já corta a letra E, fica com a gabarito letra C. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. O verbo destacado é classificado como intransitivo. Pessoal, quem se despede, se despede. Tá? Por exemplo, eu me despedi, eu me despedi. Eu me despedi e parti. A gente tem meio que a inclinação de pensar que quem se despede de alguém, né? Mas eu poderia muito bem eu poderia muito bem dizer despediu-se e partiu. Ou após despedir-se, partiu. E não necessariamente dizer de alguém. De fato, é um verbo intransitivo. A 4 procede. Vamos ver se a 5 procede também. No mesmo instante, me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera. O termo destacado é classificado sintaticamente como adjunto adverbial. No mesmo instante, de fato, pessoal, no mesmo instante atribui circunstância, tá? Para o contexto do qual ele se lembrou. Eu me lembrei quando? No mesmo instante. De fato, adjunto adverbial traz circunstância ao verbo. Gabarito letra C. Décima sétima. A frase "isso significa que o homem é um eterno realizado" é um exemplo de período, pessoal. Composto. Primeiro está perguntando se o período é composto ou simples. Se ele é simples, ele tem só um verbo ou uma locução verbal apenas, tá? Primeira coisa que a gente vai analisar. Se tem mais de um verbo, não se trata de um período simples, se trata de um período composto. Vamos lá. Isso significa um verbo, que o homem é, e aqui nós temos o verbo ser. Dois verbos, portanto, não pode ser período simples, trata-se de um período composto. Beleza? Agora é um período composto por coordenação ou por subordinação? Pessoal, isso significa isso. Esse que aqui é uma conjunção integrante. E eu já falei umas 3, 4 vezes nesse vídeo que quando eu tenho uma conjunção integrante, introduz uma oração subordinada substantiva. Tudo bem? E aqui, vejam só. Não é composto por coordenação, é composto por subordinação. Esse aqui será uma conjunção integrante, uma conjunção subordinativa. Ah, Thales, você disse que é uma oração subordinada substantiva. Mas que tipo de oração subordinada substantiva? Isso significa que o homem é um eterno e realizado. Aqui, pessoal, nós temos um objeto direto oracional. Isso significa alguma coisa. Esse alguma coisa é uma oração. Então, aqui nós temos o seguinte, uma oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? Por que objetiva direta? Porque toda essa oração é objeto direto do verbo significar. Belezinha? Gabarito letra B, vamos para a 18ª. O valor semântico da conjunção mas, no último quadrinho, é. E a gente vai lá no último quadrinho checar, tá? Mas o importante é tentar. Uma hora a gente acerta. Vamos ler novamente, pessoal, toda a tirinha. É a história de um peregrino em busca do sentido da vida. Ele vive a errar pelo mundo. Puxa, sei como é isso, Camilo. Pessoal, esse Camilo aqui, ele é um aposto não, vocativo, tá? Ele é um vocativo. Puxa, sei como é isso, Camilo. Ou seja, eu retomo o interlocutor com quem eu falo, tá? Mas o importante é tentar. Uma hora a gente acerta. Esse mas aqui, ele contradiz a ideia de saber o que é. Saber o que é o quê? Errar pelo mundo. Então ele fala assim, eu sei o que é errar pelo mundo. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, apesar disso, tá? O importante é tentar. Então esse mas tem valor de oposição, tem valor adversativo. Adversativo é adversário. Quem é adversário está contra você. Oposição, beleza? Tem um comentário da monitora aqui do QC, maravilha. 19ª. No trecho, aliás, o cinema nunca foi sua primeira opção. Daí ter feito poucos filmes. A opção grifada, a oração grifada, indica oposição. Pessoal, nós não temos nenhuma conjunção adversativa aqui, tá?
Daí indica justamente o quê? Consequência. Por exemplo, estava muito feliz. Daí abraçar todos que estavam na sala. Então, pessoal, eu estava tão feliz que eu abracei todo mundo na sala. Então, eu estava tão feliz, mas tão feliz daí ter abraçado, daí ter feito. Então, daí traz consequência. E qual a causa, pessoal? Por que ele fez poucos filmes? Porque cinema nunca foi sua primeira opção. Então, aqui nós temos causa e consequência. Perfeito, tá? Causa e consequência. 20ª questão. No texto, o sujeito da oração era custoso. Pessoal, vamos primeiro analisar esse era custoso aí, tá? O que nós temos? Era custoso é um verbo de ligação, custoso é o predicativo. Se pensar em termos morfológicos, é um adjetivo que nós temos aqui, mas em termos sintáticos, trata-se de um predicativo. Era custoso, verbo de ligação, mais custoso está lá na linha 5. Mas aí a gente pergunta, o que era custoso aqui na linha 5? Era custoso acreditar que morasse alguém naquele cemitério de gigantes. Então, acreditar que morasse alguém naquele cemitério de gigantes era custoso. Então, se eu perguntar de novo, o que era custoso ou quem era custoso? Era custoso acreditar que morasse alguém naquele cemitério de gigantes. Reescrevendo isso, acreditar que morar alguém naquele cemitério de gigantes era custoso. Então, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Se perguntasse ainda qual a função de custoso, custoso seria predicativo do sujeito, tá? O sujeito é acreditar que morasse alguém naquele cemitério de gigantes. Pessoal, eu pensei que eu tivesse errado, mas deu certo a primeira vez que eu resolvi também. Resolvi a primeira vez essa questão dia 22 de julho, depois 4, depois hoje e agora com vocês. Bora pra frente. O que acontece? Vamos responder as 10 restantes. Faltam só mais 10, tá, pessoal? Tranquilinho. Nossa. Poderia resolver outras 100 aqui, tranquilo, né, pessoal? Bora lá. A oração destacada em Regina Navarro defende também que o amor romântico é baseado na idealização do outro. Notem que Regina Navarro defende também isso. Pessoal, quem defende algo, defende o quê? Isso. Esse que aqui é eu vou aguardar você responder. Esse que é uma conjunção integrante, justamente. Por quê? Porque eu posso substituir o que, mais tudo que vem em seguida, por isso. Vejam só. Regina Navarro defende também isso. Conjunção integrante. E se é conjunção integrante, o que isso implica em termos sintáticos? Introduz uma oração de que tipo? Substantiva. E aí a gente vai ter de classificar nas 6 classificações das orações subordinadas substantivas. Mas substituiu o que? Mas tudo que vem em seguida. Por isso a conjunção integrante. Se a conjunção integrante é oração subordinada substantiva. Portanto, a gente acorda aqui adverbial causal, adjetiva restritiva. E nós teremos de classificar aqui, viu, pessoal? Teremos de classificar aqui agora. Aqui onde o filho chora, a mãe não vê. Regina Navarro defende também. Pessoal, quem defende, defende algo, tá? E esse algo que eu estou falando aqui, quem defende, defende algo. Esse algo é justamente um objeto direto. Então, se eu tenho uma oração no lugar de um objeto direto, essa oração será chamada de objetiva direta, tá? Então se trata de uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por que não é completiva nominal? Porque completiva nominal complementa um substantivo, um nome, e não um verbo. Como, Thalys, que verbo está completando o sentido? Está completando o sentido de defender. Regina Navarro defende isso, que o amor romântico é baseado na idealização do outro. Substantiva, objetiva, indireta. Não é indireta porque não tem preposição, tá? Não tem preposição, portanto é objetiva direta. Maravilha, pessoal. Bora adiante. 22ª. Do ponto de vista da norma culta, a palavra destacada em não tem sentido se observarmos como a mulher foi considerada no passado. Possui valor de... Pessoal, esse ser aqui pode ser muito bem substituído por caso, não? Vejam só. Não tem sentido caso observarmos como a mulher foi considerada no passado. Possui valor de condição. Se eu posso trocar o ser por caso, eu tenho ali uma conjunção condicional, uma conjunção adverbial condicional, conjunção adverbial condicional, condição, gabarito, letra D. 23ª, vamos lá. Em uma das alternativas a seguir,
O termo destacado na primeira parte do primeiro parágrafo do texto funciona como objeto direto da oração a qual pertence. Assinale-o. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui é procurar o objeto direto. E está na primeira parte do primeiro parágrafo. A gente vem aqui no primeiro parágrafo. O amor. Um dia ele chega para todo mundo, acredite você, leitor, ou não. Na contemporaneidade, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro O Amor Líquido, transforma a célebre frase marxista. Notem, pessoal, que quem transforma algo. Esse algo é o quê? A célebre frase marxista. E o que a gente está procurando? Estamos procurando um objeto direto. Quem transforma algo. A célebre frase marxista é objeto direto do verbo transformar. Ah, Thales, mas aquele a ali é uma preposição. Não, não é uma preposição, pessoal. É um artigo, tudo bem? Quem transforma algo. Esse algo é o quê? A célebre frase marxista. E notem que transformar aqui, ele está sendo um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Quem transforma algo em alguma coisa, ao menos nesse contexto. Então, quem transforma algo em, preposição, alguma coisa. Essa última parte aqui, em mais alguma coisa, é um objeto indireto. Essa primeira parte é objeto direto. Vamos ver essa estrutura aqui na prática. Transforma a célebre frase marxista em ponto de partida. Então, quem transforma algo em algo. Transformou a célebre frase marxista em ponto de partida. Beleza. A célebre frase marxista é o quê? Objeto direto. Não é sólido, não é autor. Esse mundo fluido. Pessoal, contemporaneidade, isso aqui é um substantivo. Apesar que substantivo pode ser objeto direto, mas o gabarito é a célebre frase marxista, tá? A gente não vai gastar muito tempo aí não, porque senão a aula vai ficar com umas 2 horas. Observe os enunciados abaixo e em seguida marque a opção que traz as funções sintáticas dos termos destacados. Novamente, observe os enunciados abaixo e em seguida marque a opção que traz as funções sintáticas dos termos destacados. Então, o homem nervoso entrou no banco. Pessoal, nervoso aqui, ele é um adjunto adnominal. Tá? Adjunto adnominal é todo termo que se refere ao núcleo do sujeito. Tudo bem? Inclusive, vamos checar a definição de adjunto adnominal. Está aqui na Termos da Sintaxe, aula 31. Adjunto adnominal. O que a minha colinha diz sobre adjunto adnominal? Adjunto adnominal se refere ao núcleo de um elemento sintático. Tá? Então, notem que, se eu perguntar, quem entrou no banco? Aí a resposta é, o homem nervoso. Qual o núcleo do sujeito, pessoal? Qual o núcleo de o homem nervoso? O núcleo é homem. Então, o é adjunto adnominal e nervoso também é adjunto adnominal. Homem é o núcleo do sujeito. Então, nervoso se refere ao núcleo de um elemento sintático, que nesse caso é sujeito. Adjunta de nominal. Adjunta de nominal. Portanto, a gente já corta complemento nominal, complemento nominal. Não se trata de complemento nominal, é uma adjunta de nominal. Agora, o homem, entre vírgulas, nervoso, entrou no banco. Pessoal, vocês concordam comigo que nervoso traz uma explicação sobre o homem? Me ajuda, traz uma informação extra, traz uma explicação sobre o homem. Então, o homem, neste caso, nervoso, aliás, explica o termo imediatamente anterior, e notem que está entre vírgulas. Imediatamente anterior está entre vírgulas. Portanto, aposto. Tá? Trata-se de um aposto. Adjunta adnominal? Não, pessoal. Se é adjunta adnominal, ele não poderia estar separado por vírgulas. O adjunta adnominal nunca está separado por vírgulas do termo ao qual ele se refere. Tá? Inclusive, essa é uma das regras da pontuação. Não se separa o elemento sintático e os seus complementos, os termos a que se referem a ele. Tá? Não se separa. Não se separa, não se separa. Não se separa. Eu posso afirmar isso? Pessoal, gabarito a letra C e eu vou comentar. Calma. É um aposto. Quando eu marquei a primeira vez, eu marquei que era predicativo do sujeito. Mas para que seja predicativo do sujeito, eu preciso de um verbo de ligação. Não tem verbo de ligação aqui. Não tem verbo de ligação. Adjunto adnominal. Pessoal, por ter vírgulas, não pode ser um adjunto adnominal. Tá? Restou quem? Restou aposto. Restou aposto. Vamos para a nossa... Quando eu respondi a primeira vez, eu errei. Errei feio.
Na verdade, segunda vez, né? Enfim, mas tá aí. Eu marquei predicativo do sujeito, mas depois, pensando, para que seja predicativo do sujeito, é necessário que haja um verbo de ligação. Nós não temos verbo de ligação aqui. Temos um verbo de ação, entrar, um verbo significativo. 25ª. Dicas para deixar uma boa marca na carreira. Assinale a alternativa em que o termo em destaque dentre as orações retiradas do texto corresponde à função apontada entre parênteses. Então, é o que garantem especialistas em carreira, objeto direto. Pessoal, especialistas em carreira, neste caso, é sujeito, tá? Se eu perguntar a você, quem garante? Quem garante? Aí você vai falar assim, especialistas em carreira. Então, se a gente reestruturar essa frase, fica da seguinte forma. Os especialistas em carreira garantem que... Tá? Então, especialistas em carreira é sujeito, não objeto direto. Mas, pouco adianta ter talento se você não souber exibi-lo. Pessoal, quem exibe, exibe algo. Tá? Neste caso, o algo está sendo representado pelo pronome oblíquo átono. Tá? Pronome oblíquo átono, o. Ah, Thalys, se você disse que é o pronome oblíquo átono, o, por que está lo aqui após o verbo exibir? Notem que o verbo exibir, ele termina em R. Se termina em R, eu vou colocar o L antes do pronome oblíquo átono o. Por exemplo, eu não posso dizer fazer o. Eu estava... O exercício precisava ser feito. Apesar de cansado, tive que fazer o. Não existe fazer o. Eu tiro esse R aqui, coloco o hífen, coloco um L e falo fazê-lo, tá? Eu não digo exibir o, eu digo exibi-lo. Eu não digo tragam-a, eu não digo tragam-a, eu digo tragam-na. Tá? Então é importante nos atentarmos a essa terminação aí quando a gente for adicionar um pronome ali após verbos que terminam em R, verbos que terminam em M, algum outro tipo de verbo. Principalmente os que terminam em R e M, tá? Vale você dar uma checada, fazer uma busca aí. Colocação pronominal de verbos terminados em R e M. Aí vai aparecer lá no Google. Objeto direto, objeto direto. Quem exibe, exibe algo, exibi-lo. Tá? Exibi-lo quem? Retoma quem? Talento. Tá? Esse pronome oblíquo átono o aqui retoma talento. Temos uma ferramenta de avaliação. Pessoal, ferramenta é um substantivo concreto. Uma ferramenta, ela existe independentemente de outros seres. Portanto, é concreto, complemento nominal, complemento de sentido substantivo abstrato. Não procede. Rede social, neste caso, não é vocativo, é aposto, tá? É aposto, esse é um aposto que é trazido entre parênteses aí. Na verdade, é uma oração subordinada a positivo, porque eu tenho o verbo voltado aqui. Voltado para. Voltado, voltou-se. Pessoal, mas de todo modo tem função sintática de aposto, não de vocativo. A fonte mais importante para preencher cargos relevantes são as redes sociais. Pessoal, as redes sociais não é predicativo do objeto, ainda que eu tenha aqui um verbo de ligação. As redes sociais é um sujeito. Vejam só, as redes sociais são a fonte mais importante para preencher cargos relevantes. Então, eu vou reescrever isso aqui, eu vou reescrever e vai ser agora. Vejam só, não admito. Brincadeiras à parte, pessoal. Vejam só. Só colar aqui. Isso. Ó, são as redes sociais, né? Aí você olha assim e fala, ah, tem um verbo de ligação aqui, isso vai ser predicativo do sujeito, ou vai ser um predicativo. Não, não é predicativo. Notem a reescrita dessa frase aqui, ó. As redes sociais são a fonte mais importante para preencher cargos relevantes. Então, isso aqui é predicativo do sujeito. As redes sociais é sujeito e não predicativo, tá? O que é a fonte mais importante para preencher cargos relevantes? As redes sociais. As redes sociais são. Então, as redes sociais é sujeito e não predicativo, tudo bem? Ainda que possa parecer, não é. Por que parece, pessoal? Porque tem um verbo de ligação. Então, a banca faz um pega-ratão aí com o candidato. 26ª, Estatutos do Homem. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui para você dar uma lida nesse texto, tá? Por quê? Porque envolve interpretação de texto também. Após ter lido, a gente vai lá, porque vai precisar do repertório de ter lido os Estatutos do Homem. Dadas afirmativas acerca do problema, a utilização da rigidez das regras em fica decretado o quê? É desfeita em função da poeticidade das imagens. Então, aqui, ó,
mãos dadas para trabalharem pela vida verdadeira, o sol brilhando na manhã de domingo. Então, assim, você tem um peso de regra, mas esse peso de regra ele é suavizado pelas figuras que são usadas, girassóis em todas as janelas permaneceram o dia inteiro abertas, o verde onde cresce a esperança. Então, você tem toda uma poeticidade aqui que alivia, tá? Alivia o peso do decreto, a formalidade de um instrumento legal. A utilização da rigidez das regras fica decretado que é desfeita em função da poeticidade das imagens. Procede, procede. Quem não tem A1? A letra B, a letra D, beleza. O que se propõe como rigor das leis apresenta resultado suavizado pelo ideal de uma vida mais feliz. Procede também. A2 procede. Quem não tem A2? A1. Na verdade, é a letra A, né? Em termos sintáticos, o poema apresenta períodos formados por orações subordinadas e substantivas. Pessoal, orações subordinadas e substantivas tem que nos lembrar o quê? Conjunção integrante. Conjunção integrante, eu posso substituir aquilo que vem após o que mais aquilo que vem após ele, eu posso substituir por isso, não é verdade? Então, se eu vier aqui, vejam só, fica decretado isso, fica decretado isso, fica decretado isso. De fato, orações subordinadas substantivas. Neste caso aqui, fica decretado que agora vale a verdade. Agora vale a verdade. Eles terão predominantemente valor de orações subordinadas objetivas diretas, tá? O que fica decretado? Algo fica decretado. E esse algo é o quê? Que vale agora a verdade. Então, se a gente tivesse de classificar, seria uma oração subordinada objetiva direta, tá? Ah, Thales, você quer dizer então que as três estão corretas? Procede, tá, pessoal? As três estão corretas. Gabarito 1, 2 e 3. 27ª, vamos fechar esse negócio. Aqui está um texto, maravilha. Se não houvesse a presença da vírgula no trecho, estamos em uma época de evolução do planeta, que implica limpeza total, o seu sentido seria afetado por quê? Se não houvesse a presença da vírgula. Notem, pessoal, estamos em uma época de evolução do planeta, a qual retoma quem? Uma época, tá? Uma época de evolução do planeta. Pronome relativo. Opa, assim como conjunções integrantes introduzem orações subordinadas substantivas, pronomes relativos introduzem orações subordinadas adjetivas. E quais os tipos de orações subordinadas adjetivas? Ah, Thales, nós temos as explicativas, mas qual a marca das explicativas? Com vírgulas. Qual a marca das restritivas? Sem vírgulas, beleza? Viu o pronome relativo, pessoal? Suspeita que introduz oração subordinada adjetiva, que é o que nós temos justamente nesse caso. Pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva de que tipo? Com vírgulas explicativa. Então, com vírgulas explicativa, nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva explicativa. E o texto está falando em quê? Na retirada da vírgula. Pessoal, se eu retiro a vírgula, eu fico com uma oração subordinada restritiva. Por quê? Restritiva sem vírgula. Então, o seu sentido seria afetado por quê? Ah, Thales, e qual o problema? Pessoal, uma explicativa, ela fala do todo, tá? Diz respeito ao todo. Uma restritiva diz respeito à parte. Diz respeito a alguma coisa. A parte tem crase sim. Maravilha? Então, deixa eu dar um espaço para ver o que o Word diz. O Word é maravilha. Tá. O seu sentido seria afetado porque a oração passaria a expressar simultaneidade? Não. A oração passaria a ser adverbial consecutiva? Não. A informação indicaria uma fala, comentário diante do fato que trata o texto? Não. Faria com que a oração adjetiva explicativa se transformasse numa restritiva? De fato. Explicativa com vírgula se refere ao todo, explicativa adjetiva restritiva sem vírgula se refere à parte. Eu vou trazer um exemplo que é citado pelo professor Noslen. Espera. Faria com que a oração adjetiva restritiva se transformasse em uma explicativa. Errado. Nós temos uma explicativa que se torna restritiva e não uma restritiva que se torna explicativa. Letra D e não a letra E. Pessoal, vou trazer um exemplo aqui do professor Noslen. Vejam só. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Os artistas que declararam seu voto
não tem essa vírgula aqui, porque se eu tivesse essa vírgula, eu estaria separando sujeito e verbo. Não pode. Foram criticados. Ah, tá, mas tem essa vírgula aqui porque a explicativa ela vem entre vírgulas mesmo. Eu não estaria separando porque eu estaria intercalando essa oração subordinada adjetiva. Pode vir entre vírgulas sim. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Pessoal, qual a diferença dessas duas orações? Atenção para isso aqui agora. Qual a diferença dessas duas orações? A primeira, se ela tem vírgula, ela é uma explicativa. Não é ali, ó? Oração subordinada adjetiva explicativa. Vou trazer isso para cá. Tá? Vejam só. Então, o sentido dessa primeira frase é: os artistas que declararam seu voto foram criticados. Então, todos os artistas declararam seu voto, tá? Esse é o sentido. E, vou colocar isso aqui centralizado. Todos os artistas declararam seu voto. Agora, aqui abaixo, somente os artistas que declararam seu voto foram criticados. Essa é a diferença da restritiva para a explicativa. Tá? A restritiva restringe, fala apenas de parte. A explicativa, perdão, a restritiva, sem vírgulas, fala apenas de parte. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Somente os que declararam seu voto. Essa segunda frase, ela implica que parte dos artistas não declararam, parte dos artistas não declarou, na verdade. Estou falando de parte. Parte dos artistas não declarou seu voto. E esses que não declararam o voto ficaram isentos da crítica, foram eximidos da crítica. Tá? Mas os que declararam foram criticados. Então, essa é a diferença. Aqui está a diferença. Nessa primeira, todos os artistas declararam seu voto e foram criticados. E nesse segundo caso, não todos, nem todos os artistas declararam seu voto. Nem todos os artistas declararam seu voto e somente os artistas que declararam seu voto foram criticados. Então, atenção para isso aqui, tá, pessoal? Pessoal, eu vou mostrar o poder da vírgula agora. Eu vou mostrar o poder da vírgula. Vejam só. O homem que sabe o valor que tem a mulher melhor. Se o homem soubesse, essa aqui é interessante, atenção. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 atrás. Não o melhor dos exemplos, tá, pessoal? Mas mostra o poder da vírgula. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 atrás dela. Agora vejam essa outra frase. Eu vou pegar essa vírgula que está aqui e colocar para cá. Eu não estou conseguindo montar o exemplo aqui direitinho, mas vejam só, pessoal. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 atrás. Vou colocar só assim. Que aí vai dar o efeito. Vou tirar essa andaria de 4, que é uma expressão muito vulgar. Eu vou colocar assim, correria, tá? Correria. E aqui eu vou colocar correria. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, correria atrás. Mas neste caso, se o homem soubesse o valor que tem, a mulher correria atrás. Então vejam, pessoal, o poder da vírgula neste caso mudou completamente o sentido da frase, tá? Primeira oração. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, correria atrás. Está dizendo que se o homem reconhecesse o valor completo e integral da mulher, ele correria atrás delas, tá? Já a segunda oração diz o seguinte: se o homem conhecesse o próprio valor.
Se o homem soubesse o valor que ele tem, tá? A mulher correria atrás dele, e não o contrário, como diz a primeira oração. E o que mudou aqui, pessoal, nessas duas frases? O que mudou foi a vírgula, somente a posição da vírgula. Então não subestimem o valor da vírgula no que diz respeito à possibilidade de alteração de sentido. Bem, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, correria atrás. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher correria atrás. Beleza, pessoal? Vamos fechar aqui a 28ª. Nós gastamos uns 5 minutos ali, mas vale ilustrar o valor da vírgula e explicar explicativas e as restritivas das orações subordinadas adjetivas. 28ª. Acerca dos aspectos linguísticos do texto e das ideias nele expressas, julgue o item seguinte. Em quero que você perca peso, a oração que você perca peso é complemento indireto da forma verbal quero. Não é complemento indireto, trata-se de um complemento direto. Cadê a preposição? Quero isso. Quero que você perca peso. Trata-se de um complemento, sim, de uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas espera, aqui fala complemento direto, né? Não fala complemento indireto. Eu li errado, perdão. Quero que constitui a oração do período. Isso faz com que a oração iniciada pela conjunção integrante que seja classificada como subordinada substantiva. Tá certo, tá, pessoal? Se estivesse escrito indireto aqui, já estaria errado. E aqui tem um gabarito comentado, que terá uma oração subordinada substantiva e o que será conjunção integrante. Quero isso. Diogo fez um comentário. Vejamos. Acerca da oração destacada, que é essa aqui, é linguisticamente adequado afirmar que, em relação à última oração, ela expressa uma circunstância de... Então, vejam só, pessoal, a última oração é essa aqui, ó. Como há menos condições de competição nos indivíduos, a consequência desse processo é a produção cada vez maior de pares sociais. Então, veja, pessoal, eu tenho uma causa e uma consequência. Qual a causa? Há menos condições de competição nos indivíduos, de acordo com o texto. Como há menos condições de competição nos indivíduos, a consequência desse processo é a produção cada vez maior de pares sociais. Então, eu tenho uma relação ali de causa-consequência de acordo com esse Vicente de Paulo, tá? Causa. O texto estabelece a oração em destaque como causa para o processo e produção de pares sociais. 30º. A manchete. Bombeiros resgatam um homem que caiu no rio Tamanduateí. Publicada no G1, apresenta o emprego do pronome relativo que, sintaticamente, a mesma função que tal pronome exerce na manchete pode ser identificada através do destacado em... Então, pessoal, aquela história. Coloca no enunciado uma função sintática de um elemento e fala assim, me aponta nas alternativas aí qual elemento tem a mesma função sintática daquele que eu destaquei aqui no enunciado. Então, esse que aqui, ele é um pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tudo bem? Por que restritiva? Porque não tem vírgula e funciona como sujeito do verbo cair. Se eu perguntar a você, assim, quem caiu no rio Tamanduateí? Você vai falar o homem, mas o homem não está diretamente associado ao verbo caiu. Quem está diretamente associado ao verbo caiu? O pronome relativo que. Então, neste caso, o que exerce função de sujeito. Se o que exerce função de sujeito, nós teremos de procurar aqui abaixo aqueles elementos destacados que exercem função de sujeito. Então, vamos lá. Atualmente, há menos de 30 mil. Menos de 30 mil constitui um objeto direto do verbo haver, tá? E 30 mil é parte desse objeto direto, não é sujeito. 30 mil aqui seria o quê? Seria objeto direto. Menos de é um advérbio. Seria menos de. Menos de seria advérbio. Menos de 30 mil. 30 mil é um numeral. Pessoal, em resumo, a expressão que eu destaquei aqui em azul, ó, é um objeto direto. E se é objeto direto já não pode ser sujeito naturalmente. Dias após o Brasil perder Antônio Lassete, pessoal, quem perdeu? O Brasil. Perdeu o quê? Antônio Lassete. O Brasil é sujeito do verbo perder. Antônio Lassete, objeto. Antônio Lassete, objeto. Ele não é sujeito. Mesmo enquanto quem combate alguma coisa. Combatia o quê? Um agressivo câncer. Novamente, nós temos objeto direto. Lembrar que a reforma psiquiátrica não se reduz à lei. O que não se reduz à lei? Quem não se reduz à lei? A reforma psiquiátrica. Esse aqui é o nosso gabarito. É o nosso sujeito, tá, pessoal? Basta perguntar. Lembrar que não se reduz à lei. Quem não se reduz à lei? A reforma psiquiátrica. Aqui, ó, basta lembrar isso. Isso aqui tudo que eu destaquei é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Quem lembra, lembra algo. E quem se lembra, lembra-se de algo. Pessoal,
Esse que é uma conjunção integrante, aquela história. Vocês notem, basta lembrar isso, tá? Enfim, já achamos nosso gabarito, vamos ver a última. Oferecer novas possibilidades de vida para as pessoas. Pessoal, quem oferece, oferece algo. Algo o quê? Novas possibilidades de vida para as pessoas. Portanto, a E não procede. A E não procede. Todos os outros casos, pessoal, que eu tenho são objetos diretos ou parte de objetos diretos, tá? A única que eu tenho sujeito, de fato, é a letra D. Como é que foi meu desempenho aqui nessa? Maravilha, graças a Deus. Certinho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Antes de partir, antes de encerrar o vídeo, eu quero pedir a você que, se esse conteúdo tem sido relevante a você de alguma forma, me ajuda a ranquear esse vídeo aí no YouTube, tá? Quando você curte o canal, quando você favorita o vídeo, quando você dá um ok, o YouTube entende, poxa, esse vídeo é da hora, a galera tá vendo valor nesse vídeo, então deixa eu mostrar ele para mais pessoas, para que mais pessoas consumam esse conteúdo e, consumindo esse conteúdo, passem mais tempo na plataforma, passando mais tempo na plataforma, sejam expostas a mais anúncios, e esses anunciantes vão pagar a gente. Então, essa é a lógica do algoritmo aí, tá? Se for relevante, se inscreva, dá um gostei, ativa o sininho para quando eu postar você ser notificado e segue a gente lá na rede social, pessoal, @Engenheiro, beleza? Forte abraço, tamo junto, até mais, pessoal, fiquem em paz.